Então aqui está você. Você assiste a um filme de prisão e os personagens principais criam um elaborado plano de fuga, conseguem chegar à liberdade com sucesso e depois que os guardas descobrem, apenas dizem: tudo bem, é seu direito garantido por lei. Cara, se fosse assim, um sonho de liberdade, seria um filme bem curto, né? 15 minutos no máximo. Mas, na verdade, uma situação como essa é sim possível em alguns países do mundo. Na Alemanha, na Áustria, na Bélgica e no México, esse desejo de escapar e lutar por sua liberdade é considerado um direito humano natural e básico. Não só é considerado como tal pelas pessoas, mas também é oficialmente reconhecido por lei. Na Alemanha, essa lei tem mais de 130 anos, já que existe desde a década de 1880, período do Império Alemão. Naquela época, o Reichstag, ou governo alemão, declarou o direito de buscar a autolibertação como um direito humano básico. Depois que uma tentativa real de escapar, colocada em prática por um ladrão mexicano em 2002, que sabia sobre a legalidade de sua fuga, um juiz local da Suprema Corte explicou que a pessoa que tenta fugir está buscando a liberdade, e isso é profundamente respeitado por lei. Um detalhe importante a ser observado aqui é que existe uma diferença entre buscar liberdade e realmente ter liberdade. Então, sim, prisioneiros locais não serão punidos por fugir da prisão. Antes de decidir retirar esses países da sua lista de viagens, porque parece que eles têm criminosos correndo pelas ruas, aqui está um detalhe importante. Enquanto fugitivos não serão punidos pela fuga em si, eles serão acusados de qualquer crime que tenham cometido a caminho da liberdade. Por exemplo, se decidem quebrar uma janela e simplesmente pular para fora, ou quebrar as barras da cela, estarão danificando a propriedade da prisão. Mesmo que só abram a janela, seriam acusados de roubar propriedade da cadeia. E como não sairão nus, as roupas que usariam e roubariam seriam também propriedade da prisão. Se subornarem um guarda, serão punidos por suborno. Se eles entrarem no primeiro veículo que encontrarem, será roubo. E se eles forem flagrados em algum lugar pela polícia e capturados, mesmo anos depois, eles ainda terão que cumprir o tempo que tinham de cumprir antes da fuga, sem a possibilidade de redução na sentença. Além disso, podem ser condenados a mais tempo de prisão pelos crimes que cometeram durante a grande fuga. Então, veja, é praticamente impossível se libertar e permanecer impune, mesmo nos países em que fugir da prisão é legal. Mas ainda assim, algumas pessoas conseguiram fazer isso de maneira legal, se é que você pode dizer isso neste contexto, e usufruir ao máximo do próprio direito. Confira isto. Em 1971, o empresário americano Joel Kaplan conseguiu escapar da prisão de Santa Maria Acatitla, na cidade do México, junto com outro detento. Foi tudo tão bem planejado e organizado, obviamente com a ajuda externa, que essa fuga verdadeira mais parece algo saído dos filmes de Hollywood. Era uma noite normal, e a maioria dos 136 guardas da prisão assistia a um filme com suas armas nas mãos quando um helicóptero Bell pousou no pátio da prisão. Eles acharam que fosse uma visita oficial surpresa e não tomaram nenhuma providência contra o helicóptero, é claro. Enquanto isso, os dois prisioneiros da cela número 10 levaram menos de 2 minutos para entrar no helicóptero e fugir em segurança. Então, nenhum deles teve que atirar ou subornar guarda algum. Eles não danificaram a propriedade da prisão e não roubaram um veículo para fuga. Na verdade, o helicóptero era privado, não foi alugado ou emprestado. Por isso também não usavam propriedade alugada para seu propósito. Depois, eles foram para um avião particular, que também foi comprado legalmente. Quando chegaram à fronteira dos Estados Unidos no Texas, Kaplan continuou sua jornada para a Califórnia. E o outro fugitivo foi para Guatemala. O plano para o voo foi feito com antecedência e aprovado pela Administração Federal de Aviação. Ao cruzar a fronteira dos Estados Unidos, tanto Kaplan quanto o piloto deram seus nomes verdadeiros ao controle de fronteiras, de modo que nenhum crime com identidades falsas foi cometido e eles entraram no país de maneira absolutamente legal. Mais do que isso, depois de voltar para casa, Kaplan orgulhosamente anunciou que sua fuga foi totalmente legal, já que ele cuidou de todos os pequenos detalhes e não cometeu erros. As autoridades mexicanas encontraram um crime que acompanhou a fuga, que foi o uso de cúmplices, uma vez que o empresário contratou um piloto. Mas o empresário nunca teve que voltar para a prisão, já que nem o FBI, nem as autoridades mexicanas tentaram pegá-lo de novo.
Uma situação mais recente, quando um prisioneiro fugiu da prisão e não aumentou sua condenação, também ocorreu no México. Um cara condenado a 20 anos por tráfico de drogas conseguiu escapar, não uma, mas 2 vezes. Sua primeira fuga foi em 2001 e 13 anos depois, ele foi preso e colocado de volta na prisão. Na segunda vez, ele escapou da prisão de segurança máxima de Altiplano, nos arredores da Cidade do México. Isso aconteceu em 2015, 17 meses após sua segunda prisão. Ele projetou uma construção complicada com um túnel de quase 1,5 km de comprimento, saindo da área do chuveiro, e uma motocicleta correu por dentro do túnel em um trilho. O túnel foi até mesmo equipado com eletricidade e, correndo ao longo dele, o traficante quebrou as lâmpadas para dificultar que a polícia o encontrasse. Ele também se livrou de sua pulseira de localização antes de entrar na área do chuveiro, que era um dos únicos pontos cegos de uma prisão bem supervisionada. Graças a muitos esforços da polícia e do governo mexicano, o fugitivo foi encontrado e preso novamente alguns meses depois. E nenhum tempo extra foi adicionado à sua sentença por essas 2 tentativas de fuga bem-sucedidas. Nem todas as fugas de prisão ficam impunes, mas algumas delas merecem uma menção honrosa, pois parecem inacreditáveis demais para serem reais. Aqui está uma. Um homem de 50 anos, da Coreia do Sul, foi preso por suspeita de roubo em 12 de setembro de 2002. Apenas 5 dias depois, ele conseguiu escapar da cela graças às suas habilidades de yoga. Seus 23 anos de prática de yoga tornaram possível para o homem simplesmente se espremer através da abertura de comida nas barras de sua cela, que tinha 15 centímetros de altura e 45 centímetros de largura. Ele cobriu a pele de pomada para facilitar a passagem. Todo o processo levou apenas 34 segundos, enquanto os guardas estavam dormindo. Os médicos não foram capazes de explicar esse fenômeno, já que o crânio de um homem adulto normalmente não se encaixa em um buraco tão pequeno. Será que ele esvaziou a cabeça? Poderia acontecer, não? Mesmo ele tendo sido preso novamente 6 dias depois, ele será sempre apelidado de Houdini coreano. Após o incidente, ele foi colocado em uma cela com uma abertura de comida menor. Você já viu o filme Prenda-me se for capaz? Seu enredo é cativante, mas muitas pessoas não sabem que ele foi inspirado na vida real e baseado em uma autobiografia de Frank Abagnale. Ele foi condenado a 12 anos de prisão por crimes de falsificação e falsidade na década de 1960 e foi escoltado por um marechal que esqueceu seus documentos. Abagnale aproveitou a situação e convenceu os guardas de que ele era um inspetor de prisão infiltrado. Quando ele foi preso, o Sr. Abagnale recebeu 2 cartões de visita feitos por um amigo e cúmplice. Ambos eram obviamente falsos, um de agente do FBI e um de inspetor de prisão. O criminoso esperto disse aos guardas para ligarem para o agente do FBI. Seu amigo atendeu ao telefonema e disse que os guardas deveriam liberar Abagnale. Então, ele acabou saindo pela porta da frente com toda a segurança. Depois, houve um criminoso no Reino Unido em 1955 que ganhou o título de Artista de Fuga. Graças às suas habilidades criativas, ele conseguiu fazer uma cópia da chave da oficina da prisão usando sua memória. Ele capturou todos os detalhes da chave original com tanta precisão que conseguiu reproduzi-la e escapar. 8 meses depois, ele foi preso novamente na Irlanda. Quando estava no tribunal em Londres, ele mais uma vez escapou enquanto estava a caminho do banheiro. Ao ser preso novamente, organizou a fuga de número 3, usando o mesmo truque. Desta vez, ele reproduziu a chave de um banheiro. Mas não foram suas habilidades artísticas que eventualmente o ajudaram a ganhar o perdão. Ele estudou as leis relativas ao seu caso e conseguiu se firmar em 17 aparições no tribunal. Em 2015, 2 caras se tornaram as únicas pessoas em 170 anos a conseguirem escapar da Clinton Correction Facility, New York. Eles saíram por um labirinto de túneis que se conectava a um cano. Eles usaram lâminas de serrote que o alfaiate da prisão contrabandeava para eles em carne de hambúrguer congelada. Quando estavam saindo, deixaram um bilhete de despedida para os guardas, desejando que tivessem um bom dia. E então, qual das histórias de fuga mais te impressionou? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Não se esqueça de dar um like a este vídeo, compartilhá-lo com seus amigos e clicar em inscrever-se para ficar no lado incrível da vida.